barulho, foi verificar e deu de cara com um homem que estava armado com uma faca dentro da casa dele. Quando o policial, então, falou para aquele rapaz, para o assaltante, para ele parar, o assaltante, com 7 passagens pelo setor policial, partiu para cima do policial. O policial armado revidou. O homem morreu e os detalhes você acompanha nessa reportagem. Era por volta de 11h30 da manhã. De repente, no céu, helicóptero Águia, bairro Campos Elíseos, várias viaturas, polícia militar, policiamento de área e também o BAEP. Várias viaturas se deslocando exatamente para esse local em que nós estamos. Aqui, a rua foi fechada, Rua Luiz Barreto, altura do número 1800. A informação que nós temos é que um indivíduo, simplesmente durante a madrugada, ele praticava furtos de fios aqui nessa região. Furtou de algumas casas, só que em um determinado momento, ele guardou todo esse material de furto dentro daquela casa, na laje. E aí, simplesmente, saiu. Quando ele retornou, era por volta de umas 10 e pouco da manhã, quase 11 horas, o proprietário da casa, que é um policial, tinha trabalhado à noite e estava na casa. Percebeu que também estava sem iluminação. Mas aí ele foi até uma loja de materiais elétricos, comprou fios, chamou uma pessoa para refazer a instalação. O policial, então, foi dormir, trabalhou pela madrugada. 10h30, 11 horas, começou a ouvir um barulho da laje. Lembra a história que eu falei? Que o indivíduo, por volta das 10 horas da manhã, 10h30, já tinha furtado aqui na região. Ele deixou material, fios, um monte de coisa na laje desse policial. O policial, então, acordou, teve acesso à laje. Quando o policial chegou até a laje, encontrou o bandido lá mesmo, pegando todos os objetos que ele tentou furtar. Só que, naquele momento, ele estava armado, ameaçou o policial. O policial, então, revidou. E esse homem morreu. Eu vi tomando aqui em frente, mas assim, eu não ouvi o tiro, como disseram, né? Que deram um tiro. Você viu só a movimentação, helicóptero Águia, viaturas chegando? Tudo, por isso que eu saí, a Águia não parava. Aquela casa verde ali da frente, do lado do sobrado, ele já não tem nem fio lá dentro. Ele já tinha levado. Não sei se ele ou outros, né? Na rua de baixo ali, várias casas, principalmente assim de idosos. Complicado, bem complicado. Bom, a Casa Verde que ela estava falando, é bem a do lado em que aconteceu esse caso. E aí, a casa já está sem iluminação. E a casa do lado é a casa do policial. Olha, a polícia científica acaba de chegar no local, porque o corpo do homem continua na laje. Nós vamos acompanhar aqui toda essa movimentação. Polícia Civil já veio, Polícia Científica agora, vários policiais. E nós tivemos a informação de que esse homem morto chama Alexandre Henrique dos Santos, 34 anos de idade. Ele já tem 5 passagens por furto, tem uma passagem por receptação e uma passagem por tráfico de drogas. Para vocês verem a extensa ficha criminal desse homem que acabou tentando furtar a casa do policial. Só que detalhe, de um furto, a coisa partiu para um roubo, e de um roubo, como era um policial, o policial revidou. A perícia já está terminando o trabalho lá, ainda o corpo no local, mas a gente já conseguiu a liberação. Essa faca, que o indivíduo estava quando ele ameaçou o policial. O que a gente conseguiu apurar agora, melhor, é que como ele estava com a faca cortando os fios, ele simplesmente, a hora que viu o policial, ele partiu para cima com a faca, com essa faca aqui, para cima do policial. O policial, como estava a curta distância, sacou a arma e disparou. Foi disparando até que conseguisse fazer com que esse ladrão caísse, né? Segundo o que a perícia já apurou, de 4 a 5 tiros o policial acabou disparando para que esse indivíduo caísse, né? Saísse de perto dele, para evitar que fosse atingido por essa faca, que inclusive bem enferrujada, aquelas facas tipo de cozinha. Agora é uma questão de tempo, perícia terminando, para a funerária vir aqui e retirar o corpo lá da laje.
Os agentes da funerária tiveram que acionar o corpo de bombeiros, porque o local em que o corpo está não conseguiram retirar. Aí o corpo de bombeiros agora vai ter que subir na laje, trazer esse corpo para baixo, para aí sim a funerária conseguir fazer a remoção. O corpo de bombeiros acabou de chegar, a gente vai acompanhar essa movimentação por aqui. O corpo desse rapaz, desse homem que morreu nessa tentativa de roubo, vai ser levado para o Instituto Médico Legal, o caso registrado como homicídio com legítima defesa, e agora o caso segue em investigação da Polícia Civil. Pois é, para vocês verem toda essa história, né? Rua fechada, movimentação e os furtos que não acabam jamais, né? Só uma movimentação intensa por lá, que era a casa de um policial, ele foi lá e revidou, partiu para cima dele com uma faca, ele simplesmente teve tempo de, deu um passo para trás e foi disparando a arma até que... Fala, pessoal! Quanto tempo, meus amigos? Um caso misterioso que assombra Ribeirão Preto e o bairro de Campos Elíseos há mais ou menos um tempinho atrás, algumas horas atrás. Deu até o helicóptero, aí deu um caso tenebroso, sobrenatural. Legítima defesa. É nessas horas que a gente vê que justiça não tem no Brasil não, velho. Calma, eu já vou explicar para vocês e vocês vão ver o vídeo. Legítima defesa, o cara com uma arma, olha, arma não, com uma faquinha desse tamanho, um pouquinho maiorzinha, dessa largurinha, e o cara, e o PM, com uma quadradona, aí vem falar pra mim não, pra população brasileira do Campos Elíseos, que é a casa do policial, né? Ele falou pro delegado ainda, o repórter pavilhando na cara de pau da população. Ele fala assim, legítima defesa. Isso é um tapa na cara da população do Brasil inteiro. Legítima defesa, a porra do caralho. A porra do caralho. Não foi porra nenhuma de legítima defesa. É uma passação de pano quente na cabeça no Brasil, que eu vou falar uma coisa pra você, coisa de louco. É política, é polícia, é uma atrapalhada que existe, que não foi legítima defesa porra nenhuma. Ele sentou azeitona mesmo, é pra derrubar, meu amigo. O cara é treinado, o cara vai no Barro Branco, ele treina, ele vai em São Paulo, treina, ele tem treinamento todo dia. Você acha que ele não podia ter dado uma azeitonada na perna do cara? Não, ô bicho carioca. Ele tem que apagar o cara e acabou, eliminar. É um a menos. Ah, é um a menos? Vocês estão pensando desse jeito, sabe por quê? Porque não é a casa de vocês. É a casa de um policial. Porque da casa do policial veio helicóptero, veio um monte de viatura BAEP, veio 7 viaturas militar. Aí eu pergunto, e se fosse a casa de vocês? Você acha que ia vir? Ah, sem contar também, veio a Polícia Civil. Se fosse a casa de vocês, ia vir Polícia Civil, ia vir 7 BAEP, ia vir a Tático. Outra coisa, ia vir caminhão de bombeiro. E se fosse a casa de vocês, que roubasse o fio de cobre? Hã? Aqui, quando mexeu no meu carro aqui, eu tenho filmado o cara até hoje no meu computador. No celular, eu não deixo filmado, né? Como sou otário, deixar filmado no meu celular, né? Eu já passei pro meu computador e já até passei a filmagem para os meus pais. Então, eu sou otário também, né? Tá achando que eu sou mané? Não, eu sou malandro. Malandro no bom sentido. Com a minha entidade Zé Pilintra, né? Então, eu não sou trouxa, não. Então, quer dizer o quê? Mas prendeu? Que mexeu no seu carro? Prendeu nada. A viatura passou aqui, ó. Da Tático. Eu nem vou falar quem que era, porque não vem ao caso. Era 3 pessoas, estava 3 pessoas na viatura. Tinha um homem e 2 mulheres. Pegou naquele Junqueira, mostrei a filmagem e liberou o cara.
Mas se vocês, no sobrenatural luciferiano, se o cracudo, que é chamado lá no Rio de Janeiro, cracudo, e o Ribeirão Preto é chamado de casqueiro ou morador de rua, só porque tem 7 passagens. Uma deve ser de roubar cueca, roubar calcinha e uma de tráfico. Só que ele não é traficante, todo mundo sabe disso. Ele nada mais é do que um aviãozinho para ganhar, no final do dia, ganhar uns trocadinhos para fumar aquela porcaria de droga lá, né? E todo mundo faz aquele mistério. O famoso repórter Pavilhani de Ribeirão Preto, dando risada na reportagem, dando risada na cara da população. Isso para mim é um tapa na cara da população, para deixar bem claro que não foi legítima defesa nem aqui, nem na China, e nem no Brasil, e nem no Paraguai. Acredita em quem vocês quiserem. Por isso que o Brasil nunca vai mudar. Meu avô sempre falava, o Brasil vai ficar sempre a mesma merda que sempre foi. Porque os brasileiros, enquanto ficar passando pano quente na cabeça dessas pessoas, pode ser militar mesmo, do policial, não vai mudar nunca. Porque, tipo assim, a Corregedoria de São Paulo falar pra mim que isso é... Eu duvido que a Corregedoria de São Paulo... eu tô falando de São Paulo, viu? Não tô falando Corregedoria da Rua Ceará, do Campos Elíseos, não. Aqui em Ribeirão Preto, não. Corregedoria lá de São Paulo e Ministério Público. Falar que foi legítima defesa é mentira, não foi. Seria legítima defesa se fosse na perna. Acabou. Aí sim. Aí, não, isso aqui é um controle remoto. Ele pegou a azeitona e meteu 4, 5 azeitonas no cara. É pra o quê? Cantar bola pra subir. Então, por isso que eu falo, isso aí é um tapa de película na população de Campos Elíseos e Ribeirão Preto todinha. Porque se é na casa de vocês, não vai nem 20 viaturas, não vai helicóptero, não vai bombeiro, não vai ninguém. Nem a polícia científica não vai na sua casa por causa de roubo de cobre. Já foi alguma vez na sua casa a polícia científica por causa de roubo de cobre, porque deu morte? Ô, pessoal, ô brasileiro, me ajuda, pessoal, acorda pra vida, pô. Acorda pra vida, pô. Acorda, pô! Até quando vocês vão ficar essas palhaçadas? E outra, a pessoa vai lá, abre um canal, RP01 Mike, ou RP Mike 01. Mostra tudo embaçado, você não vê porra nenhuma. Aqui não, ó. Aqui tá parecendo um bicho carioca, ó, eu apareço, não tem nada embaçado aqui no meu vídeo. Meu vídeo, meu canal, velho, é pra mostrar mesmo, entendeu? Não interessa, cara, tem 25 mil visualizações. Se foda. Pra mim não deveria ter nada. Por quê? Eu quero ver, eu sou inscrito no canal deles. Eu gosto do canal deles. Mas eu não assisto, por quê? Porque tá dentro do carro, tá filmando o console do carro. E quando sai não filma ninguém, fica tudo embaçado. Então é melhor eu ficar assistindo o delegado Palumbo, que é muito melhor pra mim. Porque o delegado Palumbo é o seguinte, ele mostra todos os policiais civis, mostra o delegado e mostra o vagabundo que foi preso. E o vagabundo que morreu não mostrou. Por quê? Por que não foi preso, população? Responde pra mim. Um tapa na cara de película em todos vocês. E também, em mim também. Aí fala, defesa do policial. Defesa? Eu não acredito. Se vocês acreditam, então, vocês analisam, pensa bem mesmo, pensa bem, que amanhã pode ser tarde. Analise e pensa se foi legítima defesa. Porque nessa onda eu não caio. Eu garanto que for eu garanto que se for lá lá em São Paulo, sobre esse assunto aí, essa ocorrência que teve aí, na Corregedoria de São Paulo, Ministério Público, STJ, eles não vão cair nessa ladainha dessa ocorrência, beleza? Fala, pessoal, uma coisa bruxa. Fala, foi. Pensa aí e analisa. Depois vocês veem.